Tudo bem, pessoal? Um assunto importante que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Alguém imagina, vamos pensar, alguém imagina o Havaí independente dos Estados Unidos? Não, né? Eu também não imagino. Alguém imagina a ilha de Creta independente da Grécia? Não, você também não imagina. Alguém imagina Fernando de Noronha independente do Brasil? Não. Mas aí tem um bando de chapéu de alumínio que diz que Taiwan não pode ser da China. Taiwan é da China, pomba. Nada vai mudar. Taiwan vai para a China de forma natural, gradual. Não vai ter ataque, não vai ter explosão, não vai ter guerrinha como o americano sonha, diz a mídia, nada disso. Simplesmente o máximo que pode acontecer é um cerco ali naquela ilha e vai cair por gravidade na mão da China. Mas eu acho que vai até sem esse cerco, vai politicamente para a mão da China. Agora, é um desespero para o Ocidente, principalmente o americano, por conta da grande fábrica de chips que tem ali, tá? A MS tá lá fazendo um diabo de dinheiro pra caramba, muita coisa. Mas então, é um desespero pros caras. Só que a própria areia usada, preparada, especial pra isso aí, pra fazer os chips, vem da onde? Vem da China, filho. Vem da China, a coisa vai ficar complicada. Outra coisa muito interessante é a regulação no Ártico. O Ártico é da Rússia. Ah, você só defende China. Não defendo China e Rússia, eu sou realista. O Ártico é da Rússia. Só quem consegue navegar no Ártico é a Rússia. Eles têm bases, inclusive colocaram lá embaixo, nós trouxemos para vocês aqui, uma usina nuclear lá no fundo do oceano, está lá no fundo, para abastecer diversas minas e torpedos e tudo que está lá, drones submarinos, tudo. Então o americano diz que é dele, expulsou a Rússia do Conselho do Ártico, e na realidade aquela porcaria eles nem vão lá. Porque quem tem quebra-gelo de verdade, inclusive nuclear, é a Rússia. Quem opera lá é a Rússia. E cada vez que essa história de descongelamento, para a Rússia é melhor ainda. E o americano fica contando historinha para você. O que ele quer, eu já falei para vocês, é botar a basezinha na Amazônia, é botar o pé na Amazônia. O que ele quer é estar metido no Oriente Médio. Onde o americano vai, pessoal? Presta atenção, onde o americano vai é só para estudar um pouquinho de história. Tem desgraça. Eles fomentam revolução colorida, eles fomentam confusão, eles fomentam guerrilha, eles trocam o governo. Trocaram aqui, cara. Quem é que você acha que tirou o presidente e botou o Janjo lá? Quem é que você acha que deu ordem pro STF fazer tudo o que fez? Ah, foi o Temer. E de quem que o Temer recebeu ordem? Fala pra mim. Caramba, pessoal, acorda. Acorda. Só que eles querem ainda, com tudo isso aí, a ideia era tirar esse maluco que eles tiraram lá, soltaram ele para poder o cara dar um mínimo de ideia de democracia, para poder ganhar do presidente, tiraram o presidente, saiu, beleza. Agora depois eles iam jogar tudo em cima do cara e vão jogar, ano que vem devem jogar tudo em cima do cara, se bem que é outro vendido, a gente é cópia, a gente é a série B da política americana, democratas e republicanos, a gente tem que ser a série A do Brasil, pomba. É isso que eu brigo, é isso que eu tento passar para vocês. Isso aqui é a série B do americano. Então é democrata e republicano lá. Ah, o Trump e o João Bidê. Ah, é o Bolsonaro e é a mesma coisa, caramba. É só ver o que os caras defendem. Todos eles babam o americano e tá errado. Tem que defender o Brasil. O Brasil é gigante, é grande, é enorme, é o maior país da Europa. É a quarta maior, é o terceiro ou quarto maior em extensão do mundo. A União Soviética, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, extensão. É mais ou menos isso. Eles acham muito grande, eles querem dividir, cortar, fatiar a gente. E fazem isso comprando e também com a facilidade de um bando de gente que quer simplesmente achar lindo. Os Estados Unidos é lindo, maravilhoso, eu morei lá. Eu também morei lá, cara, achei muito legal. Só que aquilo é conquistado com a exploração dos outros. E aquela imagem maravilhosa que a gente tinha dos anos 80 não é mais. Está tudo degradado pelo fentanil, pela cultura woke. Você tem milhares e milhares, aliás, milhões de pessoas morando na rua. Como é que o país mais rico do mundo tem milhões de pessoas morando na rua? Fica doente lá para você ver o que acontece. O teu plano de saúde lá se existe, o tamanho que é o custo disso. Cara, é uma loucura. A gente tem que olhar as coisas de um modo verdadeiro. Tem muita coisa no Brasil que é muito melhor que o americano. Você fica doente aqui, você vai pro SUS, vai ser mal atendido, mas vai ser atendido. E de repente, com um pouco mais de tempo, vai perder um tempo, vai conseguir chegar lá e vai ser atendido. E no 0 a 0, lá, é um caminhão de dinheiro, filho, que você não consegue pagar.
Porque lá é só no din-din, é tudo no din-din. Você não consegue, faz um favor para mim, dá uma olhadinha no meu carro aqui, na minha casa aqui, da sua janela mesmo, porque eu vou ter que dar uma saída de meia hora e pode bater alguém aqui. Quanto? Tudo lá é assim, cara, eu morei lá, tudo lá é assim, é quanto? Quanto? É por aí mesmo. E eles estão destruídos pelo fentanil, pela cultura woke. E você pega aí e bota aí no Google aí, Debit O'Clock, vai lá direitinho. Vou botar o site aqui embaixo, o link aqui. Você vai ver. 34 trilhões de dívida. Isso é declarada. Porque é mais de 100. Fora a dívida de infraestrutura que eles têm, que eles não fazem há 20 anos em diversos estados, em diversos municípios, de ponte que está caindo, de viaduto que está com problema, que eles não fazem isso, porque ficam gastando dinheiro com a Ucrânia, gastando dinheiro com Israel, gastando dinheiro em criar problema em outros países. É isso que eles se preocupam. E aí lá para dentro não tem. Ah, mas eles têm um orçamento militar maravilhoso. Eu vou falar disso daqui a pouco. Maravilhoso, exatamente. Só que, ó, só assim, ó. Só assim. Isso aqui lá custa 100 mil. Tá? O da Rússia custa 10 reais. E aí? É a mesma coisa. Escreve do mesmo jeito. É a historinha que eu contava com relação ao negócio da NASA. O americano gastou bilhões para arrumar uma caneta que pudesse escrever no espaço. Bilhões de dólares. Achou a caneta. Pô, bacana, consegui uma caneta que a tinta resolve sem gravidade, uma maravilha. Beleza. Sabe o que o russo fez? Usou o lápis. Aí você vê a diferença. Eu não defendo o russo. Eu não sou contra o americano. Eu só mostro a verdade. Simplesmente isso. No meio dessa confusão toda de mentira, de site de garotada falando besteira, tem gente na internet, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente conversa com alguns, tá? Que tem posições muito interessantes, esclarecedoras, verdadeiras e que não ficam de gracinha com você. Um desses caras aqui, aliás, um grupo de pessoas dessas aqui, nós fizemos um vídeo junto para poder mostrar mais ou menos o que é em determinado assunto, de outro assunto, pescando um pouquinho de cada coisa. E tem alguns assuntos interessantes que a gente pode ilustrar de uma forma rápida. Por exemplo, onde pode desaguar essa irresponsável e irracional ação da OTAN contra a Rússia, insistindo numa guerra que já acabou? O próprio Estados Unidos sabe que não tem a mínima condição, porque a única coisa que a China precisa fazer é fazer um bloqueio, é uma ilha de 33 mil quilômetros quadrados, não tem muito o que se fazer. Mas o hat-trick vem no Ártico. Eu vou adiantar para vocês que é o seguinte, existe um conselho do Ártico. 60% da costa do Ártico é russa. 60% da população que vive, pouca população que vive no Ártico é russa. Existe um conselho do Ártico, onde a Rússia foi colocada para fora pelos Estados Unidos, que não está nem perto do Ártico. Só quem consegue navegar de verdade ali no Ártico são quebra-gelos. E quem tem quebra-gelo de verdade, inclusive nucleares ali, é a Rússia. Sobre o Poseidon e a paixão latente que a Rússia tem pela Inglaterra. Aquele Poseidon, que é chamado Poseidon, o drone submarino autônomo mais temido que existe na humanidade hoje, porque ninguém sabe aonde ele fica, ninguém sabe aonde ele está, ninguém sabe aonde ele pode ficar. Existe uma modalidade dele chamada Skid. Inclusive, suspeita-se que pelo menos uns 3 estão cercando a Inglaterra, porque, para quem não sabe, a Rússia tem uma paixão secreta pela Inglaterra, por fatos pretéritos. Então, é o seguinte, esses esquids estariam sendo abandonados no Ártico. Só que esses esquids, que é o chamado Poseidon, ele tem um alcance de mais de 10 mil quilômetros, ele viaja a 1.000 metros de profundidade, não adianta, submarino é 400 metros, está no limite, está no talo, ele viaja a 1.000, e outra coisa é que ele tem ainda o processo de supercavitação. Então, ele mesmo com aquele tamanho todo, ele pode alcançar 120 quilômetros por hora embaixo d'água, mas ele tem uma movimentação variável, ele pode andar a 7 quilômetros por hora ou a 120. Ele acelera, desacelera e ele anda lá embaixo. Ele é irrastreável, não tem como pegar ele. E dizem que o Ártico é um ninho desses mísseis direcionados que trabalham já com a famosa inteligência artificial. Ou seja, a hora que você programar, a hora que você soltar ele, ele sabe muito bem o que vai fazer. Então, isso daí é uma coisa que assusta quem entende do assunto. E dá a impressão
que pouca gente entende do assunto. O nível de loucura do Ocidente, da OTAN, do Pentágono, está alcançando, assim, é uma irracionalidade total. Porque todos eles estão correndo perigo. E o que aconteceu com relação ao Muro de Berlim? O que o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim tem a ver com isso? Tudo bem que todo mundo correu para o lado capitalista, mas em cima de quem caiu esse muro? Os Estados Unidos, depois da queda... Eu sempre falei que o Muro de Berlim, apesar de ter sufocado economicamente, quase ter destruído a Rússia, caiu em cima da cabeça do Ocidente. Porque você mesmo, comandante, ainda estava nativa, provavelmente nessa época, vê que é o seguinte, até o fim da Guerra Fria, tecnologicamente, Estados Unidos e Rússia, ou China, ou União Soviética, era pau a pau. Tá? Era de um lado a cortina de ferro, um lado e outro. Era uma coisa pau a pau, tecnologia. De lá para cá, simplesmente, a única coisa que o Ocidente sabe fazer é torrar dinheiro. Torrar dinheiro e fazer militar trans. Tá? Só isso. Porque enquanto do outro lado do muro continuou o negócio a todo vapor, os caras deitaram nos louros. E, efetivamente, a gente pergunta qual, apesar do gasto absurdo, que beira agora 900 bilhões de dólares por ano só do Pentágono dos Estados Unidos, o que eles produziram de arma nesse tempo? Como que a Rússia, com um PIB e com investimentos muito menores que os Estados Unidos, podem ter armamentos muito superiores a ponto de ter derrotado a Ucrânia e mais 40 países todos juntos, ter desarmado toda a Europa, ter simplesmente acabado, exterminado com as forças armadas ucranianas e com todo o equipamento de ponta do mundo inteiro mandado para lá. Como é que pode? Tem um documentário da 60 Minutes, depois eu vou te mandar. Uma coisa impressionante, é realmente impressionante. Quer ver um negócio? Eles entrevistaram um sujeito do Pentágono, que ele era o encarregado de fiscalização de compras, né? Então ele fala que tinha, eu não sei se era mangueira ou manômetro, que era, não sei, uma peça, que ela custa $400 no mercado, a NASA pagava 10 mil. 10 mil dólares por uma peça que você compra por 400. E ele conta o seguinte... Tem uma empresa nos Estados Unidos, anota atenção, chamada Transdigma. Transdigma. O que a Transdigma faz? Ela compra, ela descobre, por exemplo, aconteceu isso. O Apache tem uma quantidade X de peças, né? Usa as peças aqui. Ela vai nos fabricantes e compra todo o lote, tudo. E estoca. Na hora que você vai dar uma manutenção para o Apache, só a Transdigma tem. Então ela cobra o quanto ela quer. E isso é tolerado pelas autoridades americanas, isso é legal. Então, é uma corrupção que não tem tamanho, porque desses 900 bilhões de dólares que você falou, e que se somar as agências de inteligência, NSA, CIA, etc., vai dar mais de 1 trilhão. Eles estão gastando mais de 1 trilhão na prática, a verdade é essa. Então, o que acontece? O quanto disso que reverte num navio, que reverte num tanque de guerra, que reverte num jato? Uma parte mínima disso. Isso o público não sabe, o público brasileiro não sabe, mas uma parte mínima reverte. Então, o que acontece? Chega numa situação que nem essa da Ucrânia, eles não têm mais munição, porque, na verdade, o dinheiro que você deu para comprar munição, o fabricante entrega o preço de uma granada, né? O preço que eles te cobram de uma granada, você compraria 10, se você fosse mandar fabricar ela na China, na Rússia, ou na Coreia do Norte, na Bulgária, qualquer lugar desse aí. A corrupção é enorme, por isso que eles não conseguem entregar. Eu fiz um estudo, já tem uns 4 meses isso, deu uma polêmica aí, chamado, depois vocês procurem, uma marinha de papel moeda. A história eu coloquei a marinha dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, né? Enquanto a marinha americana ela aumentou em 15 anos, ela aumentou em uns 15 navios, a marinha chinesa aumentou 117, gastando muito menos. Então tem algo errado, cara. É uma roubalheira que não tem tamanho. É a maior roubalheira do mundo. O Pentágono americano é a entidade mais corrupta do planeta, mas o pessoal não se conscientiza disso. Então, na verdade, o que acontece? Por que eles não conseguem mais alcançar a Rússia e a China? Porque roubam muito. Isso não vai acabar, porque você sabe muito bem que o cara, depois que ele se vicia nisso, ele não se livra mais. Não tem como acabar isso aí. O problema todo é esse. A corrupção é um organismo vivo. Ele, quando se instala no corpo, então é igual um hospedeiro, é igual um câncer. Ele vai crescendo até que uma hora ele mata o hospedeiro.
Tem 6 mil lobistas em Washington. O lobby lá, você sabe bem, o lobby lá é uma profissão regulamentada, né? É uma prostituição institucionalizada. 6 mil lobistas. A maior parte, ou do setor de agricultura, ou do setor de defesa. E os lobbies, assim, eles falam, o que o lobista faz? Outro dia eu estava vendo a história do lobista, ele foi até preso. Foi o documentário da 60 Minutes, interessantíssimo. Vai ver a história do cara. Ele era da área de defesa, inclusive. Ele chegava num deputado, o deputado está na comissão de defesa. Opa, é esse aqui. Aí ele começava a cortejar o cara. Aquele jantar num restaurante legal. Não, deputado, faço questão de pagar, por favor, não pague nada. Aí o deputado gosta de futebol. Ah, pra quê, cara? Pra quê? Entradas da primeira, no melhor local da arquibancada para ver a partida lá, melhor local para ele, a assessoria, a esposa, a amante, o cachorrinho, o que ele quisesse. É assim que funciona o lobby nos Estados Unidos. Fora o financiamento da campanha. Vão procurar quanta Lockheed, quanta Raytheon dá para cada deputado na campanha deles. Então, cara, isso nunca, Rubens, isso não acaba mais. Isso já é uma entidade em si. É os Estados Unidos à parte, que não tem nada a ver com a sociedade americana. E tem mais, nós gostaríamos de mostrar para vocês o quanto essa mídia maldita, sem vergonha, mentirosa, junto com essa canaizinho de moleque, falando besteira o tempo todo, ficam botando cantinho da sereia, fazendo a sociedade toda ficar perdida, com milhares e milhares de aceitação, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas estão preocupadas em ouvir alguma coisa que bate mais ou menos com o que ele pensa. Mas como ele não se informa, então ele acha que aquilo que ele pensa é verdade. Então quando vem um imbecil falando aquela porcaria, ele acha aquilo bacana, legal. E ele vai lá e se inscreve. Milhares e milhares de inscritos em canais de idiotas, de imbecil, que não sabem nada, mas bota o título lá, sou professor. O cara é professor, então o cara é feio, eu sou só um estudioso. Mas tem um monte de professor por aí. Tem um monte de professor. Então, de cara, eu queria mostrar para vocês as grandes mentiras que essa mídia criminosa pró-OTAN vem trazendo. Inclusive, no próprio Estados Unidos, essas grandes mentiras acontecem também. Quando começou essa guerra, começou aquela onda de brasileiro para lá, você lembra? Morreu um monte. A gente via falando, gente, isso daí não é um safari de matar soldado russo. Você não vai lá para lacrar. Isso aí é um combate de altíssima intensidade, o mais intenso que a gente tem aí, talvez desde a guerra Irã-Iraque, ou desde a guerra da Coreia. E vai ser um morticínio. Não deu outra, morreu uma porrada de brasileiro. Né? E pessoal que não acreditou nisso. É foda. A gente fala as coisas, mas o pessoal não quer ouvir. Paciência, né? Mas deveria. Não, é verdade, é verdade. A gente coloca essa situação, a gente fala, explica, e o cara acha que bonitinho, porque o cara acha que a guerra é o glamour, pendurar um fuzil e fazer vídeo no TikTok. Tá? A guerra, ainda mais de infantaria, de confrontação, de enfrentamento, não tem nada. Naquela época, tu imagina hoje. Tu imagina hoje aonde você está muito bem, daqui a pouquinho, naquela época o perigo era um franco-atirador, é o que tinha de surpresa. Hoje tem um míssil que aparece não se sabe de onde, tem um drone a 500 metros de altitude te escaneando, colocando você no mapa e daqui a pouquinho acabou. Aí o cara vai para lá com essa festa todinha, vai para lá no oba-oba, vamos embora. Alguns já, vamos dizer assim, vieram de outros confrontos, aonde foram para um território totalmente dominar, como eu falei, atirar em ovelha e em criador de ovelha, em camponês, que o máximo que tinha, se o cara tivesse armado, era um AK-47 que ele desempenava ele com uma pedra. Tá? Aí você chega do outro lado, pega uma força de alta intensidade como a Rússia, o cara vê um inferno na Terra. Tá? A maioria, as pessoas, comandante, não sabem que a maioria dos mortos que estão os mortos do campo de batalha que aconteceram nessa guerra da Ucrânia, não deram um tiro e não viram de onde veio a morte. Exatamente, o cara não viu o inimigo, é o cara que acho que chegou na trincheira, caiu. Ó, você lembra daquele caso do sniper canadense? Tá lembrado?
Ele contou, o cara lembra quando ele foi pra aula? Porque o sniper é foda, o sniper anda sobre as águas, Rubem, um tiro do sniper mata dois, o sniper é foda. Cara, ele voltou traumatizado, porque essa gente, é o que você falou, esse pessoal estava acostumado a lutar no Afeganistão, que o máximo que você tinha ali um cara com AK-47, que é o que você falou aí, um RPG no máximo, um IED ali, um explosivo improvisado. Você vai enfrentar um exército que tradicionalmente, desde Napoleão, sempre teve a melhor artilharia da Europa. Você sabe o que é minha vida. Eu tenho dezenas, centenas de livros de artilharia aqui em casa, e muita coisa. Eu estudo isso aí a minha vida inteira. Eu só fiz isso a vida inteira. Quem soubesse o que é artilharia da Rússia, não se metia nisso aí. Pra você ter uma base, quando os russos foram assaltar a Alemanha, só dos dois principais marechais, que eram dois dos principais, o Zhukov e o Konev, o Stalin deu 22 mil obuseiros, vou repetir, 22 mil obuseiros para o Zhukov e 12 mil obuseiros para o Konev. O russo, ele punha na Batalha de Stalingrado, era um obuseiro a cada 10 metros. Eles acreditam nisso. Se você pega aí, como tem uns vídeos, é que você tem que ter saco para ver, né? Tem uma comissão na Alemanha que ela faz, eu sempre falo isso, ela faz repatriamento de corpos de soldados da Alemanha, né, que morreram, para enterrar no mesmo lugar, por causa das famílias, etc. Isso é normal, uma questão humanitária, né? Então você acha, tem cemitérios na Sérvia, na Polônia, na Rússia tem um monte, tá? Onde mais tem, tá? Onde mais tem. Cemitério alemão que não falta na Rússia. E aí eu tava vendo um cara, ele tava fazendo escavação para exumar os corpos, a maior parte dos corpos, dos cadáveres, dos esqueletos ali, tinha mutilação feita por artilharia, era cara sem perna, sem braço. Às vezes você vê, tem cara que ele já morreu de hemorragia, né? Ele perdeu ali, você vê pelo tipo de estraçalhamento estilhaçamento do osso, que ele morreu no local. Mas tem outros não, você vê que o osso foi serrado. Esse cara, eles conseguiram tirar ele do campo de batalha, fizeram a cirurgia, amputaram, mas ele morreu de septicemia. Né? Mas você vê isso, que a maior parte dos caras que morreram, e 5 entre cada 6 alemães morreram combatendo os soviéticos, a maior parte desses caras morreram vítimas de artilharia. Então, eu te falo o seguinte, eu estou falando com toda essa bagagem que a gente tem que estudar isso aí. O que faz esses tontos que foram achar que ia ser diferente agora, Rubem? A mentalidade do russo é essa, é usar massa de artilharia. E os caras não entenderam isso aí. É o que você falou. Você colocou muito, eu ia falar isso, você passou na frente. Que a maior parte morreu sem ver o que aconteceu ali. Sem ver. O cara chegou lá, tomou um tiro, não sabe nem por que morreu. Tem um amigo meu, a gente aprende muito com os amigos, né? Todos eles. Tem um amigo meu que fala assim, rapaz, a mentira faz parte da sociedade. Seja aquela mentira social, seja aquela mentira que você realmente está faltando com a verdade, tá? Mas é um calmo verniz social. Falou assim, até aí tudo bem. O problema não é mentir, o problema é acreditar na própria mentira. Tá? Então, o que acontece com esse pessoal todo? Esse pessoal acredita nesses canais cabaços que tem aí, nesses canais aí de otários, que ficam vendendo que os Estados Unidos está em outra dimensão, em outro planeta, que apenas a menção de você estar do lado dos americanos, os outros vão correr. Quando a história de enfrentamento dos Estados Unidos nas guerras, não é nada disso que vocês estão pensando. Não. Eles sempre trabalharam com defuntos alheios. Olha, eu assisto muito o canal do Martianov, eu gosto muito. Aquele cara, ele é russo, nascido no Azerbaijão. É uma figura ele, cara. O Martianov é foda. E ele fala umas coisas que ele explica isso daí. São duas coisas que levaram o americano a fazer essas merdas. Mas onde começou essa alienação total dos Estados Unidos com relação ao resto do mundo e principalmente com relação à Rússia? Tinha um general na Alemanha chamado Franz Halder, ele foi chefe de Estado-Maior da Alemanha. Ó, vai vendo como é que uma mentira se perpetua no tempo. E o Halder era um cara muito ambicioso. Quando acabou a guerra, o exército americano chamou ele para escrever a história do exército alemão na guerra. Vai vendo a história. O que ele fez? O Halder falou, bom, ganhou um dinheiro, chamou os cupincha dele, né? Vamos escrever, vamos contar para o americano. Mas, é como dizia um amigo meu, né? Um imediato que eu tive na Marinha. Farinazo, ninguém chega no quartel e diz que sonhou que estava dando a bunda.
O que ele fez? Ele contou a história que o alemão estava se dando bem, que os generais alemães eram foda, que a culpa era do Hitler, que os russos não sabiam de nada e principalmente, que os generais alemães não tiveram nada a ver com o Holocausto, que tudo foi coisa dessa. Não, nós éramos limpinhos. Essa história interessava para o americano, porque eles precisavam da Alemanha, tiveram que reconstruir o Bundeswehr, o exército alemão, você sabe dessa história. Então, para eles, interessava o exército alemão limpo, o russo, o soviético incompetente. Isso está registrado. Eu tenho um livro, eu vou te mandar esse livro. Comandante, manda esse livro para mim. Eu tenho um livro, eu mando para você, tem em PDF, eu vou te mandar, depois você distribui para o pessoal que quiser ir. É um livro do exército americano. Essa mentira se perpetuou. Tudo foi construído em cima da mentira do general Halder. Tá? Inclusive, o resgate do soldado Ryan, todas essas lorotas contra Ifada que saíram, foram construídos em cima do livro que o general Franz Halder ajudou a escrever. E agora está caindo por terra, porque está surgindo as palestras dos Estados Unidos denunciando isso, depois de 80 anos. Essa foi uma história. A outra história foi a porra da Guerra do Golfo. Que tu sabe melhor que eu. O exército, o Saddam, era um exército emasculado, Rubem. Depois de não sei quantos anos aí, depois de sanção, a paulada que eles levaram do Irã, essa coisa toda, os embargos, era um exército emasculado. Então, para eles, era fácil bater no exército assim. Juntaram 32 nações, 500 mil de homens, alta tecnologia. O que eles acharam? Bom, foi somando as duas coisas. O russo é incompetente, e a gente ganhou de 10-0 no Saddam. E da Mas como é que começou essa doutrinação de idiota? Porque os Estados Unidos tomaram pau no Afeganistão, tomaram pau no Iraque, tomaram pau no Vietnã, tomaram pau na Coreia, tomam pau em tudo lugar que vai. Onde é que eles ganharam, na verdade? Onde é que começou essa doutrinação de idiotas e aonde realmente os Estados Unidos venceram? A grande realização militar dos Estados Unidos de todos os tempos. A invasão de Granada, aquela potência militar. Que pariu! Aí eles foram acreditando, somaram todas essas historinhas, esse conto de fada, eles foram acreditando. Aí veio a Ucrânia, e agora todas as ilusões morreram. Para quem não sabe, gente, Granada é uma ilha do tamanho da Ilha do Governador nas Antilhas ali, que metade do exército usava espingarda de caça, de cartucho. Panamá, outro foi o Panamá, nossa, a grande vitória do Estado Panamá, Granada, aí foram brigar com gente grande, cara. Foram brigar com gente grande. Quando o Hitler desloca exércitos profissionais ali nas Ardenas, aí eles viram, não voltaram a nada, não fizeram Dunkerque 2 porque acabou o combustível, porque os caras não tinham mais logística. Porque se tivesse logística, eles voltavam a nado para a Inglaterra. Porque foi o maior pau que eles tomaram. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Muita coisa bacana foi conversada aqui. Tem muita coisa legal também nos próximos vídeos. Tem muita coisa pra gente conversar. E eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, façam seus comentários. Bota algum aqui. Rapaz, tá chegando o final de ano aí, meu. Ó, tá cheio da bufunfa, né? O Natal tá aí, pô. Pensa na gente aí. Não precisa nem chapeuzinho vermelho, não. Pode ser aquele de alumínio mesmo, mas manda algum pra cá, R$1, R$2, R$3. Não é muita grana, não. O volume vai se arrumando, tá? Bota algum pra cá, ajuda a gente aí, porque a gente está precisando, e eu tenho certeza que vocês vão ter um grande Natal, um próspero ano novo, que a gente precisa mais fazer esse país olhar para dentro de si mesmo e falar, isso aqui é grande, esse é o nosso país, esse é o nosso grande país, e é aqui que nós vamos construir o nosso grande país. Não é ficar olhando para falar, lá é lindo, meu irmão, a gente pode ser melhor. Nós temos tudo aqui. Esse solo dá tudo. Nós temos água, nós temos minérios, nós temos tudo que você imaginar. Basta ter educação, condição, organização, vontade de trabalhar e parar de ser pelego daqueles vagabundos lá de cima ou de outro lado qualquer. É mais ou menos por aí, tá ok? Um grande abraço, vamos lá.